Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela nossa lição bíblica do último trimestre desse ano, de 2024, questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Seja muito bem-vindo, por gentileza, compartilhe o nosso link, deixa aí o seu like, né? Dê o seu joinha na Escola Bíblica do Sul desta semana, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as programações que forem ao ar através da nossa TV Promessa RS. Muitíssimo obrigado, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 10, que tem como tema o arrebatamento dos salvos. E nós estamos aqui nos estúdios da TV Promessa RS, como sempre, pastor Rogério. Amém. E hoje nós temos o convidado especial, o irmão Nicolas, lá da IAP de Viamão. É isso aí, Nicolas. Nicolas, região metropolitana aqui de Porto Alegre, Promessa de Viamão. Nicolas, seja bem-vindo, uma grande alegria tê-lo aqui com a gente, muitíssimo obrigado. Amém, pastor. É de grande alegria, né? Estar aqui mais uma vez, né? Com a presença de vocês que impulsionam este programa para frente, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui participando desse programa, né? Muito feliz por estar participando aqui juntamente com vocês. E quero, né, pedir para que você, irmão, que está nos acompanhando, que você venha a pegar sua lição, venha participar junto com a gente, venha junto com a gente analisar o que essa lição de número 10 está querendo nos dizer, né? Vamos refletir juntos, vamos analisar juntos o que essa lição quer nos trazer aqui para nós estudarmos, amém? Amém. É isso mesmo. O Nicolas, que já faz parte aqui da família, Com né? certeza, é de casa já. MSRS é de casa, companheiro aí de muitas frentes, né? E nos abençoando aí mais uma vez, né? Dando a contribuição, ajudando a gente aqui com a lição de número 10. Nicolas, então, vamos lá, por gentileza, nós temos aqui o tema, né? O arrebatamento dos salvos, o texto básico aqui muito conhecido, muito lindo, né? Diga-se de passagem, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, temos o objetivo da lição e a introdução. Então, eu vou te pedir aí a gentileza de dar aí essa introdução, né, falando sobre tema, texto, objetivo aqui para os alunos da Escola Bíblica do Sul desta semana. Por gentileza, fique à vontade aí para suas considerações iniciais. Amém, pastor. O assunto desta semana que nós temos é muito interessante, muito chamativo, né? Pois nós temos uma discussão muito grande entre diversos pensamentos e diversas situações e circunstâncias que muitas pessoas entram em pauta, até nas igrejas locais ou, né, nas próprias convenções, nos próprios estudos, né, de sábado de manhã. Muitas pessoas entram em discussão sobre esse assunto e hoje nós viemos aqui, né, estudar um pouquinho sobre o que realmente, né, nós como doutrina bíblica, né, o que realmente nós buscamos, o que realmente entendemos, o que realmente a Bíblia trata sobre esse assunto. Né? Nós estamos diante da lição de número 10, onde vai falar sobre o arrebatamento dos salvos, e basicamente a dúvida que gera, né, nas pessoas é sobre o próprio título, o que o próprio título fala, sobre o arrebatamento, o que significa o arrebatamento, como será, quais são qual será o contexto do arrebatamento, quais são as coisas que vão acontecer, o que vai acontecer com nós, que somos, né, servos de Deus, o que vai acontecer com os ímpios, o que vai acontecer com aqueles que já faleceram, que já se foram, que estão dormindo. E nós estamos aqui hoje para nós falarmos um pouco sobre isso. O objetivo dessa lição, nós temos como nós apresentarmos uma doutrina de arrebatamento dos salvos.
em contraste com a errônea ideia do arrebatamento secreto. Nós iremos ver sobre esse arrebatamento secreto também. Nós temos uma ideia de qual que é o pensamento inverso, qual que é o pensamento contrário do que a doutrina bíblica nos afirma, né? Do que a doutrina bíblica nos apresenta. Então, hoje é um assunto muito empolgante, muito reflexivo que nós teremos aqui, né, durante esse programa, e que nós trataremos exatamente sobre isso, sobre o arrebatamento e o seu significado. Quais são as identidades e quais são os contextos que devemos estudar para nós entendermos a doutrina bíblica que a nossa igreja apresenta. Legal. Benção, Nicolas. E aí você vai, nessa sua introdução, você vai falando o que a Bíblia ensina sobre o arrebatamento, por que a gente discorda do arrebatamento secreto. Aí você fala assim, qual é a consequência sobre o salvo? Onde estaremos, né? O nosso coração vai sendo instigado mesmo, né? Porque, de fato, assim, as perguntas que o Nicolas faz, elas são perguntas muito precisas, muito oportunas, e vai abrindo mesmo, assim, para a gente esse interesse, né? O que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Importante, né, pastor? Muito importante. É um assunto que, assim como o Nicolas colocou, realmente é muito debatido dentro de muitos lugares dentro da igreja, né? E eu acho que vai ser uma aula hoje muito boa. Muito boa. Com muito certeza. Boa. Exatamente. Muito bem. Nicolas, obrigado, querido, por essa introdução aí tão bem feita. Na sequência aqui, Nicolas, nós temos os tópicos, né? O primeiro fala sobre o equívoco do arrebatamento secreto, o segundo fala sobre a doutrina do arrebatamento dos salvos. Depois nós temos a terceira parte que fala sobre a natureza do corpo glorificado. Como as perguntas remetem, né, aos comentários, aí então nós vamos direto aqui para as perguntas, para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Pastor Rogério, a primeira pergunta aí, né? Vamos lá então. A primeira pergunta, ela nos coloca o seguinte: como podemos definir a doutrina do arrebatamento secreto? Mesmo carecendo de fundamentação bíblica, por quais possíveis motivos ela é tão aceita entre os evangélicos? Para responder, baseie-se no primeiro e no último parágrafo do item 1 e explique o texto de Mateus 24, do 40 ao 41. Então, Nicolas, são aí duas perguntas aí praticamente aí dentro dessa pergunta. Nos responde aí, por favor. Amém. Irmãos, basicamente, nós temos como ciência e consciência de que a nossa única e precisa, perfeita e agradável regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Isso se trata sobre um assunto que muitas vezes acontece por falta de conhecimento ou por falta de uma boa leitura, de uma boa interpretação de texto. O equívoco que ocorre aqui nessa pergunta, como podemos definir a doutrina do arrebatamento secreto? É um equívoco. É algo que simplesmente através do emocional, através de algo que surge em nosso coração, através de algo que vem na nossa mente, na nossa cabeça, que vai nos causar um sentimento de certeza daquilo que nós estamos lendo, isso acaba se tornando verdade. E por muitas vezes, por falta de interpretação, não é verdade. Por falta de conhecimento, não se torna verdade. Por isso, do que se trata esse arrebatamento secreto, mesmo carecendo de fundamentação bíblica, mesmo carecendo de conhecimento, de interpretação, por quais possíveis motivos ela é tão aceita entre os evangélicos? Eu vou explicar um pouquinho, irmão, sobre o que seria o arrebatamento secreto. Nós, como regra de fé, nós seguimos a Bíblia, mas a doutrina do arrebatamento secreto, ela é uma visão escatológica que foi proporcionada pelos pré-tribulacionistas, que acabaram defendendo que Cristo ele viria no início da grande tribulação, né? Ou, na verdade, exatamente antes dessa grande tribulação, para retirar a igreja do mundo, quando se estivesse iniciando a grande tribulação. Eles acreditam que seriam duas fases, duas vindas, uma vinda para a igreja, para que a igreja antes da grande tribulação
subisse e uma outra vinda com a igreja no final da grande tribulação. Mas isso se trata de um pensamento, de uma interpretação totalmente equivocada. Como nós, né, cristãos, né, que buscamos analisar, a gente busca interpretar, ler o contexto, a gente analisa isso como uma interpretação equivocada. O que diferencia do que nós entendemos como doutrina bíblica e como essa doutrina equivocada? Simplesmente o contexto desse texto. Paulo, ele está, em 1 Tessalonicenses, ele está direcionando as suas palavras, ele está direcionando a sua mensagem para o povo de Tessalônica, mandando uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança para essas pessoas, para que elas viessem a crer que o arrebatamento, né, viria para aqueles que já haviam sido que já haviam sido falecidos, que já estavam dormindo, para consolar o coração dessas pessoas. Mas esse texto ele pode ser trazido para um outro lado e pode ser tirado de contexto. Assim como alguns textos são utilizados também para nos fazer pensar e nos fazer refletir, esse texto ele também nos faz um pouco refletir, mas através de um contexto e através de uma interpretação boa, ele acaba nos dando a resposta do porquê que esse texto é tão interpretado de forma equivocada. A Bíblia ela afirma que todo olho verá e que será percebido universalmente. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem descendo das nuvens. Se o retorno de Jesus será visível, assim também será o arrebatamento, como nossa lição diz. E sim, irmãos, não é como num piscar de olhos que as pessoas irão sumir, que as pessoas irão desaparecer como essa interpretação equivocada que muitos evangélicos acreditam. E sim será visto por todas as pessoas. Tanto os ímpios, quanto os cristãos, quanto aqueles que estavam incrédulos, todos esses verão a volta de Jesus. E todos esses também verão o arrebatamento. Amém, pastor? Amém, amém. A lista, como diz o Nicolas, a lista é grande, né? Os equívocos que fala sobre um arrebatamento secreto, de fato, aí tem... A lista é grande, né? Primeiro porque fala sobre, como ele bem cita, né? O texto e o contexto. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre num piscar de olhos, o contexto é de ressurreição e de transformação, não é da vinda, né? Num piscar de olhos, os que estiverem nos túmulos ressuscitarão, nós seremos transformados. O contexto ali não é de vinda, é de ressurreição e de glorificação, né? Quando ele fala, por exemplo, sobre a vinda de Cristo, e a Bíblia está farta, ela é bem documentada de que todo olho verá, ele virá, as nações verão, se lamentarão sobre ele, enfim, né? Existe uma documentação farta no texto sagrado de que a vinda de Cristo é visível, que todo olho o verá. Então, se ele vem visível, como o Nicolas, ele vai concluindo dizendo, ó, se a vinda dele é visível, olha, o arrebatamento também é visível, porque uma coisa está ligada à outra, não é? Então, de fato, assim, a honestidade do texto sagrado, como o Nicolas, ele começa assim na sua fala, chamando a atenção da gente para isso, é o texto bíblico, é a Bíblia Sagrada. E por honestidade ao texto bíblico, a vinda de Cristo, ela é pessoal, ela é física, ela é gloriosa, ela é pública, ela é audível e ela é visível. Então não tem como ser secreto. Um negócio desse vai ser um evento que vai parar todo o universo, todo o planeta. Não tem como a vinda ser secreta e tampouco o arrebatamento ser secreto, né? Sim, e o que o Nicolas colocou para nós, as leituras que ele fez ali, deixa muito claro, todo olho verá, então não tem exceção ali, né?
é indiscutível esse tipo de situação. Se a gente for olhar perante o que a Bíblia nos coloca, é indiscutível. As pessoas podem, a gente respeita, cada um tem suas convicções, mas o que a Bíblia nos coloca aqui é que todo olho verá. Então não tem nada de secreto nesse tema aqui, né? Ao nosso olhar, né? Vendo o que a Bíblia nos coloca. Como ele disse também, às vezes, entre os evangélicos pode ter uma aceitação maior, mais forte, primeiro porque parece que é um pouco mais confortável, digamos assim, e eu digo isso com muito respeito, né? Entender que a gente não vai passar pela grande tribulação, né? Que esse arrebatamento, a vinda secreta, o arrebatamento secreto vai se dar antes da tribulação. Olha, se eu posso ir antes da grande tribulação, bom, então... É mais gostoso, né? É mais gostoso. Então, a pessoa se sente um pouquinho mais, né? Sim. Propensa a aceitar isto. E pelo fato também de que quantos filmes, né? Quantas novelas, e tudo é feito em cima desse entendimento. Então acaba sendo um pouco mais popular. Mas eu volto a dizer, eu acho que o Nicolas começou aí a fala dele com muita propriedade e de uma forma muito assertiva, né? É a Bíblia, né? Sim. É a honestidade com o texto, né, Nicolas? Amém, pastor. E isso que o senhor falou, realmente, as pessoas, elas se motivam em acreditar nisso, não por conta, às vezes, da falta de interpretação, falta de conhecimento, mas é porque, a partir do momento que tu ouve que tu não vai passar por sofrimento, tu não vai passar por uma perseguição, tu vai ser levado antes e tu nem vai sentir, tu vai ser um piscar de olhos, tu já vai ter à frente de Cristo, isso sim, isso agrada os ouvidos, isso agrada em ouvir que tu não vai passar por sofrimento. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Pai, e nós não precisamos passar por dificuldade, nós não precisamos passar por lutas. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Irmão, a prova verdadeira vai ser na grande tribulação. É onde vai ser o momento em que tu vai realmente, a partir do momento que tu passar por uma situação onde vai ser provada a tua fé, de forma em que tu escolhe viver com Cristo, escolhe permanecer firme em Cristo, ou tu deixa isso de lado para negar Ele e viver com os ímpios, tu deixa a tua fé de lado para não morrer ou de alguma forma você é ameaçado por algum grupo de pessoas que vão te ameaçar falando, larga esse Jesus de mão para que tu possa viver. É aí que vai ser o momento em que você vai decidir. É aí o momento onde você vai mostrar, onde você vai dedicar a sua fé realmente ao Pai. Onde você vai dedicar aquilo que você tanto falou, tanto creu, tanto orou por outras pessoas, você falou para outras pessoas, você louvou o nome do Senhor, e no momento em que você é amedrontado, ou no momento em que você é ameaçado, você vai lá e nega o nome dele. É aí o momento em que as coisas se mostrarão verdadeiramente, e espiritualmente, porque será revelado para ti, futuramente, a tua escolha. Outra coisa também que o senhor falou, pastor, é que através dos filmes, das novelas, das músicas, hoje em dia nós temos um acesso às redes sociais muito claro. Nós temos acesso a vídeos, nós temos acesso a aplicativos nas nossas mãos. E, de alguma forma, já foram feitos vídeos comerciais, já foram feitos vídeos intuitivos que mostraram essa interpretação equivocada. E que, por muitas vezes, se nós nos deixarmos levar por esses vídeos, sim, nós vamos acreditar. Por isso, eu digo e afirmo, irmãos, estejam firmados na palavra. Estejam firmados na Bíblia. Estejam firmados naquilo que a palavra diz. Na interpretação correta, na interpretação clara que Jesus quer que você entenda através da mensagem de Paulo. Então, irmãos, eu creio e acredito que sim. E sim, nós que tanto louvamos, glorificamos o nome do Senhor, nós permaneceremos firmes, assim como Paulo pediu para o povo permanecer firme. Nós permaneceremos esperançosos, nós permaneceremos aqueles que vão ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros, colocar esperança no coração de uns aos outros,
para que eles permaneçam firmes, para que no final ninguém recuse e ninguém negue o nome do Pai. A palavra mesmo nos diz que se você negar o meu nome diante dos homens, você também será negado diante do meu Pai. Eu acho que é esse o texto, né, pastor? Só confirma para mim. É isso. Então, realmente é isso, irmãos. Você será provado a partir do momento em que sua fé será, a partir do momento em que sua fé for confrontada. Então, creia nisso. Continue firme. Procure intimidar-se com o Pai. Procure buscar na palavra de Deus as respostas que você precisa. Procure dedicar-se a essa vida cristã. Amém? Amém. Que benção. Então ninguém precisa ter medo da grande tribulação que está chegando, né, Nicolas? Isso. Deus está com a gente, né? Amém, pastor. Amém. Caminhando aqui um pouquinho para a pergunta de número 2, é uma afirmação que você fez no início, né? E que eu acabei também reforçando, porque eu acho importantíssimo, e que ela retorna aqui, nos dando a oportunidade de explorar ela um pouquinho mais, né? Ó, se o retorno de Jesus será visível, assim também será o arrebatamento. Uma coisa está ligada à outra. Devemos concordar com essa frase? Lendo aí o segundo parágrafo e também o item 1 e vários textos bíblicos, devemos concordar com essa frase? Que se o retorno de Cristo será visível, o arrebatamento também será visível? Amém, pastor. Como o pastor Rogério falou, é algo que é indiscutível. É algo que é indiscutível. A Bíblia nos fala que todo verá, todo será visível a todas as pessoas. Nesse momento em que isso acontece, o arrebatamento também será, porque será tudo no mesmo momento. Então, eu acredito que não será num piscar de olhos, como muitas pessoas pensam, né, que será que as pessoas vão desaparecer, que vai surgir um raio na pessoa e a pessoa vai sumir, você vai ficar somente as roupas delas no chão. Não, irmãos. A frase ela está totalmente correta quando nós falamos que se Jesus será visível, se na volta de Jesus nós o veremos, no arrebatamento também nós veremos acontecer. Seremos glorificados ao presenciar este momento. Nós sentiremos a transformação que deve ocorrer em nós nesse momento. E sim, por que nós sentiremos? Porque é ali o momento em que Jesus quer que nós presenciamos este sentimento, esta transformação em si em nossa vida. Porque, como o texto de Paulo, quando ele fala que é necessário que nós sejamos transformados para que nós venhamos a viver esta vida nova, nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer isso. E para reconhecer isso, nós devemos sentir isso. E como nós vamos sentir isso? Presenciando o momento. É uma questão bíblica mesmo e lógica, né? Como disse o Nicolas, né? Olha, ele vem visível, todo olho verá. Quando ele vem, os que estão em Cristo são os que estão mortos em Cristo ressuscitam. Nós somos transformados, subiremos a encontrar com ele nos ares. Mas como que pode metade disso ser secreto e não tem, não fecha, né? Não faz A conta sentido, não fecha, né? não faz sentido. Não faz sentido. E a própria lição, ela nos trouxe muitas referências aqui. Ela trouxe Atos, Apocalipse, Mateus, 1 Tessalonicenses, e todos esses textos aqui, quando nós lemos ele deixa muito claro que todo olho virá, todas as tribos irão Se virar. lamentarão e verão. E verão, né? A grande glória que o Senhor virá. Isso. Então, em momento algum, nós vemos esses textos aqui falando, não, que isso aqui vai acontecer de forma escondida, que ninguém vai ver, só uma parte vai ver, uns vão, outros não. Não tem embasamento bíblico para esse tipo de situação. Não faz sentido, né? Pastor Rogério, acho que agora é a pergunta do número 3, né? Pergunta de número 3. A pergunta de número 3, ela coloca o seguinte. Qual o significado de arrebatamento? Quando ele ocorrerá? Para onde seremos arrebatados? Para responder, leia o item 2 e também tem aqui 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Nicolas, então são
3 perguntas em uma pergunta só aqui. Nos ajuda aí, por favor. Amém. Nessa pergunta, pastor Rogério, nós temos como significado do arrebatamento a própria palavra, né? O próprio significado da palavra no dicionário, nós temos que arrebatar significa tu retirar algo para outro lugar, algo de um lugar para outro lugar, ou transferir algo de um lugar para o outro. Se nós relacionarmos isso com a nossa salvação, isso com a volta de Cristo, se nós relacionarmos essa palavra com o que nós estamos estudando aqui, basicamente, nós devemos pensar, se nós, pessoas, se nós, seres humanos, seremos arrebatados, nós seremos arrebatados para onde? Nós seremos arrebatados de um lugar para o outro. Se nós seremos arrebatados de um lugar para o outro, de onde para onde nós seremos arrebatados? A pergunta é bem clara. E qual é a resposta dessa pergunta? É mais clara ainda. Nós seremos arrebatados da terra onde nós vivemos. Nós seremos arrebatados dessa natureza que nós temos também para uma transformação. Nós sairemos de um ponto para o outro. E por sair de um ponto para o outro, para onde nós iremos? Para onde eu irei? Existe um louvor que fala isso. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu só tenho você, Deus. E a resposta está bem clara. Nós seremos arrebatados para nos unirmos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. De uma vez por todas. Nós sairemos de um ponto para o outro. Nós seguiremos da terra para o céu. Onde nós tanto pregamos, louvamos, sonhamos, estamos esperançosos de que um dia nós estaremos lá. E sim, nós estaremos lá. E a resposta dessa pergunta é bem clara quando nós falamos que para onde iremos? Nós iremos estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu. É para onde nós seremos arrebatados. De onde nós nos transferiremos de um ponto para o outro. Onde nós seremos transformados de um ponto para o outro. Pois é necessário que isso ocorra. Para que nós sejamos, sim, levados até o Pai. Até Jesus Cristo. E quando isso ocorrerá? Eu pergunto. Quando isso ocorrerá? Nós não sabemos. E por não saber, é aí que nós devemos cada vez mais nos dedicar todos os dias. Todos os dias. Eu fico pensando, eu até falo isso para minha mãe quando eu chego em casa depois do serviço, que, mãe, hoje o meu serviço foi diferente. Por que foi diferente? Porque eu fui um pouquinho mais do que eu fui ontem. Eu me dediquei um pouquinho mais do que ontem. Hoje eu me absteve do cansaço para exercer um pouquinho mais do que a minha função pede. E isso acaba resultando em algumas como é que eu posso dizer? Em alguns elogios, talvez. Mas não é isso que vai fazer com que eu continue, mas sim a minha mentalidade de que dia após dia eu tenho que ser melhor. E isso nós não aprendemos no serviço, isso nós não aprendemos quando nós estudamos, nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos na igreja, nós aprendemos com o espírito de servo que nós temos. E o nosso espírito de servo, ele nos traz isso, ele nos proporciona isso. Que nós venhamos todos os dias levar um pouquinho mais de nós, um pouquinho mais de nossa adoração, um pouquinho mais da nossa fé, um pouquinho mais exercer as nossas atitudes cristãs no nosso dia a dia. E é isso que o Pai quer de nós. Então, aqui, acredito que as respostas já tenham sido respondidas, mas eu quero trazer essa reflexão para você, meu irmão. Sim, para onde nós iremos? Quando ocorrerá? Qual o significado do arrebatamento? A única coisa que nós temos fixas no nosso coração é que sim, ele retornará. Ele vai retornar, ele vai voltar.
Muito bem, né, pastor? Muito bem. A Amém. resposta que o Nicolas nos colocou aí, né, dessa questão de número 3, né? E aqui a gente vê aqui até que, conforme ele colocou ali em 1 Tessalonicenses também, Paulo ali estava querendo mostrar para aquele povo que estava todo mundo preocupado, né? E aí, esses povos que estão morrendo, nós estamos sendo perseguidos, o que está acontecendo, né? Então, Paulo deu essa ideia do arrebatamento exatamente nisso, né? Então, não se preocupem, porque quando o Senhor voltar, todos nós seremos arrebatados, né? Exatamente. Todos esses que creem em Cristo, todos esses aqui que seguiu a sua palavra, será arrebatado. Então, não pare. Continue firme, exatamente. Tenha persistência. Porque, obviamente, no meio da perseguição tinha medo no meio do povo, né? Porque eu estou sendo perseguido, como assim? Cadê, né? Porque o Senhor é o Senhor Deus Todo-Poderoso, como é que, né, essa promessa dele? E Paulo falou, não, pode ficar tranquilo, aquele também que está ali repousado também será arrebatado, né? Não vai ser só os que estão vivos, né? Então nós vemos que o contexto bíblico, ele nos explica muito bem essa questão do arrebatamento, e em momento algum ele realmente vai ser secreto, ele vai ser visível, e aqui quando que vai acontecer? Aí só o Senhor sabe, né? Ele nos deixou sinais, né? Na Apocalipse ele nos traz o que? Sinais dos tempos, o que aconteceria, as intensidades, a gente já tem estudado sobre isso, né? Então nós sabemos que quando pode estar próximo, mas exatamente o dia, data e hora, isso nós não sabemos. Da volta, né, dele a gente não exatamente, sabe, né? Temos que estar preparado para qualquer momento, assim como o Nicolas nos colocou. Exatamente. Fique preparado sempre, porque a volta dele, né, pode ser a qualquer momento, né? Muito bem, Nicolas, nós vamos aqui para a pergunta de número 4, então só aí, ó. O que significa o arrebatamento? É a retirada do povo de Deus da terra para o céu. Quando que o arrebatamento vai ocorrer? Quando Cristo voltar. O dia da volta de Cristo nós não sabemos, mas quando que o arrebatamento vai acontecer? Quando ele voltar. E para onde é que nós seremos arrebatados? Para o céu, né? Como o Nicolas explicou aí para a gente. Então vamos aqui para a quarta pergunta. É possível corpos corruptíveis imortais entrarem no reino glorioso de Deus? O que é necessário acontecer com os nossos corpos? Tudo é muito importante, né? Mas aqui a gente tem aí a oportunidade de desfazer alguns entendimentos equivocados a respeito da vinda de Cristo, né? Nicolas, ajuda a gente. É possível corpos corruptíveis como os nossos aqui, mortais, entrarem no reino glorioso de Deus? E se não é possível, o que é necessário acontecer com os nossos corpos para que possamos entrar no reino glorioso de Deus? Então, pastor, a Bíblia nos diz que, para responder essa pergunta aqui, não. Nós, com nossos corpos corruptíveis, imortais, nós não entraremos no reino glorioso de Deus, né? Mas Paulo nos afirma que é necessário que ocorra uma mudança, é necessário que ocorra uma transformação. Que transformação é essa? Nós seremos transformados em corpo de glória, assim como Jesus foi transformado. E não só nós, mas como aqueles que ressuscitarão também, aqueles que estão dormindo também, serão também transformados. Ambos passarão por uma transformação, aqueles que estão vivos, aqueles que também estão dormindo. E eles terão esse momento de transformação para que, como eu falei, que eles tenham esse experimento de uma nova versão, de uma nova fase da existência deles, assim como a lição diz. Será transformado em algo que é imperecível, algo que é imortal, marcando, sim, o triunfo da volta de Cristo e também o triunfo da sua vitória sobre a morte. A lição, ela nos dá o exemplo de alguns textos que falam sobre isso, que vai se cumprir a promessa de que a palavra que está escrita assim, ela fala que a morte foi destruída pela vitória. E pela vitória de quem? Do povo de Deus. A morte, aí no texto de 1 Coríntios 15, vai nos dizer que, ó morte, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós relacionamos o sacrifício que foi feito lá no passado para que nós tivéssemos essa vitória aqui hoje. Nós louvamos e pregamos sobre a vitória que o povo de Cristo tem sobre a morte.
e que nós já somos vitoriosos, porque Cristo morreu na cruz por nós. Que nós recebemos isso, recebemos a graça dele pelo sacrifício dele lá no passado. E isso nós devemos fixar no nosso coração, porque é isso que nos torna esperançosos da volta de Cristo, esperançosos de que sim, nós subiremos, nós seremos arrebatados e nós estaremos lá junto com ele nos céus. E nós venceremos a morte, pois nós seremos transformados em corpo de glória, nós seremos transformados como um corpo imperecível e imortal. Amém, pastor? Amém. E é interessante, né, Nicolas, essa questão do corpo imortal, né? Ó, o salário do pecado é a morte. Aí, quando nós formos transformados, glorificados, este corpo de glória, ele não tem mais a presença do pecado, né? Então, ele é imortal, porque o que traz morte é o pecado. Se a morte é arrancada deste corpo na glorificação, passa um novo corpo sem pecado, ele é imortal mesmo, né? Então, para lá, ele precisa passar por essa transformação, porque nós estamos indo para o céu, um lugar de pureza, um corpo contaminado pelo pecado não pode chegar lá. Precisa passar por essa glorificação, por essa imortalidade, né? Como o Nicolas bem explicou. Benção, Nicolas, obrigado, querido. Vamos agora caminhar aqui para a segunda parte, que fala sobre com os pés no presente, né? Aqui sobre a aplicação. A primeira parte da aplicação fala: seremos arrebatados, por isso consolemo-nos uns aos outros. E depois seremos transformados, por isso dediquemo-nos à obra do Senhor. E agora eu acho que a pergunta número 5, né, professor Rogério? Estamos caminhando aí para o finalzinho já. Quase finalizando já. Então, a pergunta de número 5, ela nos faz a seguinte, ó. Saber que seremos arrebatados deve ser um bom motivo para nos colocarmos à disposição para consolar uns aos outros. Você tem feito isso? Então, é uma pergunta pessoal, Nicolas pode responder também, mas ela pode ser abrangente, né? Para ver se aquele que nos acompanha, né, se também tem feito isso, né? Se tem consolado uns aos outros aí. Então, comenta aí para nós, por favor. Amém. Como o senhor falou, pastor, que é uma pergunta pessoal, né? E nós como cristãos, nós devemos nos questionar e trazer essa pergunta para todos nós que estamos assistindo nesse momento, essa lição aqui. Se nós estamos fazendo isso, nós estivemos fazendo isso durante o nosso dia a dia, durante os nossos finais de semana. Às vezes a gente se pergunta que durante a semana a gente é muito ocupado com os nossos afazeres, né? A gente é muito ocupado com as nossas questões pessoais. Mas, irmão, existe sim 1 minuto. É necessário 30 segundos ou 1 minuto para você pegar o seu celular, que acredito que por muito tempo ele está com você durante o seu dia, pegar o seu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa. Mandar mensagem para um irmão, mandar mensagem para um parente seu que nem em Cristo ele crê ainda. Fazer esta ação que Cristo nos pede. Seremos arrebatados, por isso consolemo-nos uns aos outros. E eu digo isso, que você deve sim dar essa esperança para o seu irmão, consolar o seu irmão de que, irmão, por mais que você tenha perdido um ente querido, como recentemente aconteceu em Viamão com o irmão, você consolar ele e dizer, irmão, se ele morreu na presença de Deus, se ele morreu ali crendo em Cristo, se ele morreu na presença do Pai, irmão, eu te consolo que após a volta de Jesus, no momento em que Jesus retornar, ele será transformado e será ressuscitado. E você deve crer nisso, você deve transferir isso para as pessoas. Você deve anunciar para as pessoas isso, para que elas venham assim ser consoladas. Muitas pessoas não reconhecem, irmãos, a mensagem que nós estamos falando aqui, que nós estamos refletindo aqui. Muitas pessoas não têm dúvidas do que nós estamos conversando aqui. Por isso, a partir do momento que você está assistindo esta lição, eu te digo, irmão, anuncie para as pessoas, console as pessoas, dê esperança a elas, dê força a elas, para que elas venham a crer que sim, a partir do momento em que Jesus retornar e elas estarem preparadas, elas serão transformadas.
E aqueles entes queridos que elas perderam e que elas se entristeceram, elas também serão ressuscitados e transformados. Amém, que bênção, né? Então, temos um excelente motivo para que possamos consolar-nos mutuamente, né? Com certeza. A ressurreição e arrebatamento. Nicolas, chegamos aqui à sexta pergunta. Saber que o nosso corpo será transformado de forma gloriosa deve nos conscientizar de colocá-lo à disposição do serviço cristão. É uma afirmação. A pergunta é muito pessoal, né? Mas você tem feito isso? Qual é a nossa orientação? Qual é a orientação que você pode compartilhar com a gente a respeito de colocar o nosso corpo à disposição do serviço de Deus? Eu vou ser bem breve por conta do nosso tempo também, mas isso é outra questão pessoal em que nós devemos nos auto-questionar e auto-refletir sobre as nossas atitudes, né? Eu falei sobre o nosso espírito de servo, a nossa questão de nós entregarmos dia após dia o que nós temos de melhor. E isso, minha mãe fala muito isso para mim, né? Que a gente deve fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo para Deus. E é exatamente isso que nós devemos ter no nosso coração, de fazer as coisas com o máximo de esforço possível, com o máximo de dedicação possível. E por nós nos conscientizar de que nosso corpo será transformado em forma gloriosa, será transformado de forma gloriosa, né, em corpo de glória, nós devemos, sim, irmãos, nos dedicar dia após dia. Como o pastor falou, nós não sabemos a data, nem o dia, nem a hora. Por que não nos deixarmos preparados, mesmo não sabendo o momento? Por que não, dia após dia, nós sempre tornarmos a buscar mais em Deus durante o nosso dia a dia? Porque nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. E eu volto a fazer a pergunta, irmão, você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para este grande momento? É uma autorreflexão que nós devemos fazer, por mais que seja algo que nos confronte, por nós sermos seres humanos, mas sim, é algo que vai acontecer, é a realidade. E nós devemos nos auto-questionar. Eu estou preparado? É dessa forma que eu quero que Jesus volte e eu esteja assim? Irmãos, se dedique. Esse é o espírito de servo, é o espírito de cristão que nós devemos ter. Se dedique dia após dia. Entregue o seu melhor, pois é isso que Deus quer de você. Hein? Amém. 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 Pastor, nós vemos aí, né, que o Nicolas, ele colocou muito bem essa questão de nos colocarmos à disposição, né? Porque nos dias de hoje, às vezes, muitas coisas nos tiram realmente, né, da atenção, da palavra do Senhor. Mas quando nós vemos aqui o reforço de que se nós queremos ser arrebatados com o Senhor, né, se queremos ser arrebatados por Ele, então nós temos realmente que nos dedicar, Sim. Nós temos que realmente nos consolar uns aos outros, ajudar os nossos irmãos hoje na fé, né? Porque às vezes a igreja ela tende a querer criticar os irmãos, a querer condenar os irmãos. Chega alguém na igreja às vezes que tem um estilo diferente, uma atitude diferente ali, e a gente já quer que essa pessoa chegue pronta. Na verdade, o objetivo da igreja é preparar essas pessoas, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, todos os dias a gente comete os nossos erros e estamos ali para procurar essa redenção em Cristo, né? E não é justo que nós estamos ali para procurarmos o perdão do Senhor para as nossas atitudes e que nós queremos condenar os nossos irmãos, né? Então a palavra ela que é muito assertiva, o Nicolas colocou exatamente, né? Que nós temos sim que consolar uns aos outros, apoiar uns aos outros, né? E que nós temos essa esperança que o Senhor, ele nos garantiu que se nós cumprirmos aquilo que é da vontade dele, nós estaríamos junto com ele nesse arrebatamento. E que não vai ser secreto, que vai ser visível e que nós vamos glorificar isso junto com ele. Amém. Né? E Maranata. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nicolas, obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Foi uma grande bênção tê-lo aqui conosco nesta oportunidade. Vou pedir ainda, por gentileza, pedir a tua colaboração para você encerrar o programa de hoje, Nicolas, fazendo uma oração por todos nós, por todos os alunos da TV Promessa RS aqui da Escola Bíblica do Sul, por gentileza. Amém, pastor. Vamos fazer essa oração, então. Primeiramente, eu agradeço novamente, né, pela oportunidade de estar aqui participando desse programa. Admiro muito, né, a comunicação aqui do Rio Grande do Sul e agradeço a Deus
pelas pessoas que estão aí administrando a comunicação, pois é muito importante para nós. E vamos orar, irmãos, neste propósito desta lição que nós estudamos hoje aqui. Amém? Fechamos nossos olhos e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui neste momento, Deus, nós estamos devotos, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor coloque no coração, fixe em nosso coração e na nossa mente a palavra que nós estudamos aqui hoje, para que nós venhamos entender e nós venhamos a nos dedicar cada vez mais, Pai, para que nós venhamos a entregar cada vez mais aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, que é o teu evangelho, que nós venhamos a distribuir esta mensagem às pessoas, que nós venhamos a entregar, a levar esta consolação às outras pessoas que necessitam disso, que nós venhamos a transferir este conhecimento que nós tivemos aqui hoje para as outras pessoas, para que elas entendam o que é o arrebatamento, para que elas entendam o que é isto que nós conversamos aqui, o que é a volta de Cristo, qual será o momento, como será o momento da volta de Cristo, qual será o nosso sentimento, quais serão as nossas emoções. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração a vontade precisa que nós teremos de levar esta mensagem à frente, que nós teremos de entregar, sim, através das nossas pregações, através dos nossos louvores, através das nossas orações por outras pessoas, para que elas venham a entender também a mensagem que o Senhor entrega através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Nicolas. Que Deus te abençoe, querido. Foi uma grande honra tê-lo aqui conosco nessa semana. Valeu, Nicolas. Obrigado. Um grande abraço aí para os irmãos aí também de Viamão. Pastor Rogério, obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Obrigadão. Obrigado também. Agradeço ao senhor aí pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E vamos que vamos. Vamos lá. E a todos os irmãos, a nossa gratidão, que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar aqui na Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.